Pessoal, boa tarde, muito obrigado mais uma vez a presença dos jornalistas que aqui estão, os veículos de comunicação, cinegrafistas, fotógrafos, secretários e secretárias de governo que acompanham presencialmente e virtualmente. Aqui à frente, a coletiva de hoje, quarta-feira, dia 8 de abril, José Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, secretário da Educação, Patrícia Eren, secretária de Desenvolvimento Econômico, Dr. Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, e Fernando Capesa, diretor-geral da Fundação PROCON. Todos terão intervenções aqui nos anúncios que faremos hoje a vocês. Quero mais uma vez enaltecer o trabalho da imprensa, correta, objetiva e informando a população aquilo que representa o combate ao coronavírus, essa crise de saúde e também a crise econômica. Sempre começamos aqui com as mensagens. A primeira mensagem de hoje é respeito à medicina e respeito aos médicos. A nossa guerra é contra o coronavírus, não é contra a medicina. Não faz o menor sentido atacar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, médico, competente, sério, dedicado, que vem cumprindo muito bem a sua missão e a sua função como ministro da Saúde do Brasil. Como também não faz o menor sentido atacar o Dr. Davi Uip, como foi atacado ontem à tarde pelas redes sociais, mais uma vez sob orientação do dito gabinete do ódio em Brasília, ou incluir nesses ataques o Dr. Roberto Calil, um dos maiores cardiologistas do país. Por favor, respeitem os médicos, respeitem a medicina, respeitem os enfermeiros, respeitem aqueles que estão doando o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vida, o seu trabalho, a sua dedicação, a ausência das suas casas, a ausência dos seus familiares, para ajudar as pessoas a manterem as suas vidas, a manterem as suas saúdes. Nós precisamos de paz e não de confronto. Que país é esse, onde o confronto através das redes sociais é feito para destruir as pessoas, destruir a reputação de pessoas? Seja quem for, principalmente de médicos, que aprenderam ao longo das suas vidas a salvarem as pessoas, a orientarem as pessoas, e agora, por uma milícia digital, são acusados, são emparedados na tentativa de destruir a reputação e a vida destas pessoas. Eu me referi aqui a 3 especificamente, mas outros também estão sofrendo consequências disso. Como governador de São Paulo, o meu repúdio e o meu apelo: precisamos de paz, entendimento, equilíbrio, harmonia e união para vencer a crise do coronavírus. Não é atacando, não é fazendo exércitos de miliciantes, internautas, e tentando destruir reputações, que nós construiremos um ambiente de paz para vencer a crise. Atacar médicos não salva a vida de ninguém, contribui para destruir e aumentar ainda mais o número de pessoas que perdem suas vidas no Brasil. Quero também ressaltar, não estou preocupado com críticas também, dizer que não foram os médicos, não foi o ministro Luiz Henrique Mandetta, não foi o Dr. Davi Uip, não foi o Dr. Zé Henrique Guerra, não foi o Dr. Roberto Calil, não foi nenhum médico no Brasil que disse, afirmou por várias vezes, que a gravíssima epidemia do coronavírus era uma gripezinha ou um resfriadozinho. Nenhum brasileiro ouviu isso de um médico. Portanto, respeito com os médicos do Brasil. Cloroquina.
quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wip, coordenador do Comitê de Saúde, do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento à rede pública do país. E o doutor Davi Wip falará a esse respeito. Mas quero deixar claro que quem decide como, quando, onde e com quem aplicar a cloroquina é o médico, não é o governador. O homem público que não cumpre o seu papel como secretário da Saúde ou como ministro da Saúde deve obedecer à ciência e respeitar a medicina, como temos feito aqui em São Paulo. Terceira e última mensagem antes das comunicações do governo de São Paulo no dia de hoje. Nós temos a Semana Santa, temos um feriado prolongado a partir desta sexta-feira. Se é que podemos falar em feriado num período de uma crise tão densa e tão triste como essa. Mas eu aqui faço um apelo às famílias que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, vão nos ouvir ou vão nos ler. Por favor, não se dirijam especialmente ao litoral de São Paulo. É um apelo que faço como governador do estado. Se possível, fiquem em suas casas. Permaneçam em casa durante o período da Páscoa. Logicamente que há situações, há exceções, e nós compreenderemos. Mas se na regra a maioria puder atender a este apelo e ficar em suas casas, estarão mais seguros e mais protegidos nas suas residências, aonde estão, do que se dirigirem principalmente ao litoral de São Paulo nesta Semana Santa. Não se desloquem. As praias estão fechadas, todas as praias, do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. Nenhum acesso às praias do litoral de São Paulo está permitido. Isso foi uma determinação do governo de São Paulo e uma orientação correta de prefeitos e prefeitas das cidades do litoral do estado de São Paulo. Alerto que apenas ontem tivemos 67 mortes. 67 mortos do coronavírus. O maior índice, o maior número até hoje, desde o início desta epidemia. São Paulo tem 56% de todos os óbitos registrados até agora e 41% de todos os casos confirmados no Brasil. Nós temos a obrigação aqui em São Paulo de compreender que o isolamento social é de fundamental importância para proteger a sua vida, a vida dos seus pais, a vida dos seus filhos, a vida dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colaboradores, de todos os brasileiros de São Paulo. Portanto, peço aqui, se puderem, por favor, fiquem em suas casas durante a Páscoa. E aproveite essa oportunidade para uma oração ao lado dos seus familiares, seja qual for a sua profissão de fé. Oração fortalece, oração ajuda, oração eleva, oração conscientiza, oração pacifica. Vamos agora às comunicações de hoje do governo do estado de São Paulo. Merenda em casa. Nós autorizamos o pagamento da merenda em casa, sobre isso falará o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, para, neste programa do Merenda em Casa, atendemos 732 mil alunos da rede pública estadual de ensino. São 732 mil alunos que vão receber o pagamento da merenda em casa. E o pagamento começa hoje. São R$ 55 por mês para 732 mil alunos da rede pública estadual de ensino. São aqueles estudantes que vivem em situação de extrema pobreza. Isso representa um investimento neste mês de abril de R$ 40 milhões e que
que será repetido no mês de maio com mais 40 milhões de reais. São 80 milhões de reais de investimentos para a distribuição da merenda em casa, com o pagamento de R$ 55 nestes 2 meses, em cada mês, no mês de abril e igualmente no mês de maio. E os repasses poderão ser estendidos enquanto as aulas seguirem suspensas nas escolas. Neste momento, a decisão é para atender 60 dias, mas se necessário for, dado as circunstâncias e seguindo a orientação médica, nós poderemos estender por um período ainda maior. O pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay. Basta fazer o download, e o nosso secretário Rosélio vai explicar, em qualquer smartphone ou nas lojas virtuais para o acesso a este valor. E com isso, facilitando e permitindo, repito, a partir de hoje, o acesso a esses R$ 55. E quero alertar também aos espertinhos, aos malandros, aqueles que querem, num momento tão triste, tão duro da vida brasileira, querem também usurpar e fazer bandidagem com os recursos, sejam federais ou estaduais. Nós adotamos medidas de proteção neste aplicativo para que não haja nenhuma invasão e nenhum desvio de informação e muito menos dos recursos que são destinados àqueles que vivem em situação de extrema pobreza. Essa é a forma mais fácil e eficaz de ter acesso ao benefício e a mais segura também. E volto a dizer, o secretário Rosélio dará explicações detalhadas a respeito. O segundo informe de hoje, segundo e último informe de hoje, defesa do consumidor. O governo do Estado de São Paulo tem um compromisso com os 46 milhões de brasileiros que estão em São Paulo em protegê-los e ampará-los, principalmente num momento como este. Já tínhamos falado sobre o assunto aqui. Determinamos na semana passada que o PROCON, sob o comando do Fernando Campes, pudesse agir para coibir, multar e, se necessário, prender empresas ou pessoas realizando a venda irregular de botijões de gás a preço superior a R$ 70. E foi feito. Da mesma maneira, orientamos o PROCON para vigiar e acompanhar a venda do álcool gel em redes de farmácias, em redes de supermercados, mercados e supermercados, independentemente do seu tamanho e da sua localização. A partir de amanhã, nós estamos fortalecendo o papel do PROCON e o papel de defesa do consumidor, designando Fernando Campes como secretário especial de defesa do consumidor do Estado de São Paulo por 120 dias. Esta titularidade dará ainda mais força, capacidade deliberativa e de ação ao secretário Fernando Campes e à sua equipe do PROCON. Não representará um único real adicional de orçamento ou de despesa para o Estado, mas fortalecerá as posições do governo de São Paulo para defender o interesse do consumidor e da consumidora na preservação daquilo que representa o seu direito. Não faz sentido que, diante de uma crise como essa, algum empresário ou comerciante mais ambicioso e incapaz de reconhecer a crise e a dificuldade pela qual estamos passando, que queira usufruir dessa circunstância para fazer aumento abusivo de preços, não apenas no gás, não apenas no álcool gel, como em qualquer outro produto. E essa regra e a fiscalização do PROCON vale para o pequeno, vale para o médio e vale para o grande empresário. Todos terão o mesmo tratamento fiscalizatório e todos serão submetidos às regras e à lei. Feitas estas duas comunicações e as mensagens, eu passo agora a palavra ao secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rosélio Soares, para que possa expor e explicar detalhadamente o programa Merenda em Casa. Secretário. Obrigado, governador. Boa tarde a todos que estão aqui, a todos que nos assistem. Vou passar rapidamente, pode passar o próximo slide. O programa Merenda em Casa, a gente está olhando muito para as pessoas que mais precisam. E com um trabalho junto com a secretária Célia Palles, Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente foi olhar
justamente para este público, quem são. Então a gente escolheu trabalhar com todos aqueles que até o mês de março estivessem com Bolsa Família, mas também jovens, famílias que não estão no Bolsa Família, mas que estão na extrema pobreza pelo CadÚnico. Nós temos 1/5 hoje das famílias brasileiras, segundo o IBGE, que tem restrições alimentares, por exemplo. E a merenda escolar é sim uma das estratégias mais importantes que o governo do estado tem trabalhado. Então, os indicadores têm mostrado isso com muita claridade. A alimentação escolar vai ser trabalhada, então, no Merenda em Casa, com uma transferência de renda para estas famílias em situação de vulnerabilidade dentro deste perfil, para eles poderem adquirir, por exemplo, alimentos para os seus alunos e para a própria família, logicamente. Temporário e emergencial, aquilo que o governador já explicou. Enquanto perdurar a suspensão das aulas, nós vamos estar auxiliando neste momento previsto para o mês de abril e para o mês de maio. À medida que a área da saúde for definindo quais serão os tempos para o retorno ou não, nós vamos também acompanhando com o programa e retornaremos para informar mais. O público-alvo, como eu disse, são estudantes da rede estadual em extrema pobreza dentro do CadÚnico. Nós estamos olhando para aquelas pessoas que estão cadastradas lá no CadÚnico, na extrema pobreza, ou que sejam beneficiários do Bolsa Família. Pode passar. Investimento, o governador já falou do governo do estado, em azul, são 40 milhões de reais para 732 mil alunos. Isso representa 21% dos nossos alunos na extrema pobreza ou no Bolsa Família. Mas tem algo muito importante que a modelagem que a gente fez permitiu. O governador tem capitaneado a busca, junto com a equipe de recursos, junto com muitas pessoas, e uma das instituições que tem nos ajudado muito é o Comunitas, que é uma instituição que trabalha especialmente buscando a inovação na gestão pública, tem nos ajudado a arrecadar com diversos empresários, para citar alguns que estão doando aqui, a XP, a BS, a família Bracher, por exemplo, entre outros doadores de pessoa física, que vão doar 6 milhões por mês. E para aqueles jovens que não estão recebendo Bolsa Família, mas são da extrema pobreza, receberão um reforço dobrado com recursos da iniciativa privada, que também começará a pagar hoje também. Então serão mais R$55 para 113 mil alunos. Destacando, estes 113 mil alunos são aqueles que não têm Bolsa Família. Qual foi o conceito deste recorte? Usar o recurso privado em conjunto com a Comunitas para reforçar para aqueles que mais estão precisando. Ou seja, então, cada aluno desses 113 mil receberá um benefício de R$110. Todos os demais que já estão no Bolsa Família, no mínimo R$55 e mais os R$55 também para a extrema pobreza. Pode passar, por favor? Qual foi a forma de trabalho que nós adotamos? Então, primeiro a pessoa tem que verificar se ela tem direito ou não. Nós estamos trabalhando com um aluno matriculado na rede estadual, o cadastro público no CadÚnico e o beneficiário do Bolsa Família. O aplicativo PicPay, a pessoa vai baixar, não precisa ir a lugar nenhum, ela pode baixar e fazer justamente para buscar não ter aglomeração de nenhum tipo, que nós buscamos uma solução tecnológica, baixando o aplicativo, criando uma conta no nome do responsável do CadÚnico. Isso é muito importante, tem que estar com o mesmo nome CPF lá do CadÚnico, valida os documentos todos de forma online e o recurso cai em até 4 horas, que é só o tempo do processamento. Confirmou, validou, segurança de que aquela é a pessoa que tem direito a receber, em até 4 horas cai, e a gente já começou esse procedimento. Possibilidades de uso desse recurso. Nós temos mais de 2 milhões de pontos de estabelecimentos credenciados já para uso do PicPay em todo o estado. Pode ser utilizado com aplicativo mesmo, com QR Code, pode ser pago nas maquininhas de cartão, por exemplo, onde tem Cielo, tem GetNet, em qualquer instituição, e pode ser transferido para a conta. Uma coisa importante que nós colocamos no chamamento público é que nós não permitiremos a cobrança de nenhum tipo de taxa dessas pessoas. Então a própria PicPay, governador, vai garantir o pagamento de todas as taxas. Se a pessoa decidir transferir para a sua conta, a taxa bancária será bancada pela PicPay. Se ele resolver sacar no banco 24 horas, a taxa que será cobrada pelo banco será paga também pela empresa PicPay. Isso foi uma condição colocada para que o dinheiro público e o dinheiro dos parceiros seja utilizado integralmente pelas pessoas. Pode passar, por favor? Aqui é apenas uma exemplificação de passos, é muito simples,
Você baixa o aplicativo ali na primeira imagem, tanto na loja da Google quanto da Apple, você cria a conta no nome do usuário, manda uma selfie, isso é importante, manda uma selfie, confirma um documento, uma foto do CPF e o benefício é acreditado em até 4 horas na própria conta do PicPay. Pode passar, por favor? Dúvidas? Passo a passo. Você pode acessar o site, que a gente vai mostrar aqui no final do Merenda em Casa, que nós criamos, e tem acesso a todas as informações sobre esse passo a passo. Temos o 0800 025 8000, que é o próprio 0800 da PicPay, que estará respondendo todas as perguntas, inclusive para saber se tem direito ou não, enfim. E os nossos diretores que vão estar dando orientações, inclusive de forma ativa, já estão ligando para as famílias. Os diretores conhecem, sabem quem são, então a própria equipe da escola vai estar falando sempre por telefone. Nós não precisamos ter atendimento presencial. Quando houver exceção de necessidade, a própria escola definirá eventualmente como fará o apoio para aqueles que mais precisarem. Pode passar, por favor? Concluindo, governador, o informe da rede foi feito, fizemos manuais, documentos como esses aqui que já estão distribuídos para todas as nossas escolas, mostrando passo a passo de como fazer o atendimento. Fiz hoje, inclusive, uma videoconferência com todos os diretores de escola, com todas as nossas equipes, com mais de 6 mil pessoas conectadas para explicar, com a lista de benefícios que já a escola tem acesso. Então também a escola já estará proativamente trabalhando, informando as famílias. Pode passar, por favor? Contato pelas escolas, então os diretores vão localizar, e o contato direto. A secretaria está enviando SMS, e-mail dentro do cadastro. Nós revisamos todo o nosso cadastro, que é muito importante, e proativamente a secretaria também está, a partir de agora, enviando SMS, e-mail para as famílias dizendo: você tem direito, baixe o aplicativo, e também enviando por outros formatos. Pode passar, por favor? Aqui é só para demonstrar que o governador anunciou essa medida no dia 25 de março, e hoje, dia 8 de abril, o dinheiro já está disponível para as famílias, basta baixar o aplicativo. Foram muitos passos, chamamento público, seleção de parceiros, muitas reuniões com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Estado do governador. E, por fim, gostaria de mostrar, pode passar, o endereço do site do Merenda em Casa, .educação.sp.gov.br, e agradecer mais uma vez a iniciativa privada do governador, que tem feito um grande trabalho, está ajudando a reforçar. E termino pedindo só para passar um vídeo de 30 segundos com o testemunho da Fernanda, que ocorreu já hoje e já recebeu. Pode passar, por favor. Eu agradeço. Oi, meu nome é Fernanda Zacarias, sou mãe de um aluno do Cauã Zacarias, estudando no Hélio Tavares, a Leste. Hoje estou com a oportunidade de participar do programa Merenda Escolar, informada pela diretora, onde eu baixei o aplicativo. Em 4 horas o saldo já estava na minha conta, paga pela Secretaria da Educação, e está me ajudando muito. É um benefício que vai ser bom para mim e para você, para todos nós. Obrigado. Obrigado, secretário Rosselli Soares, secretário da Educação, ao apresentar o programa do Merenda em Casa. Agora vamos ouvir Fernando Capês, nomeado hoje secretário extraordinário de Defesa do Consumidor, pelo prazo de 120 dias, com o objetivo de melhorar o controle e o acompanhamento de preços, sobretudo de produtos básicos para a população, especialmente a população de baixa renda do estado de São Paulo. Capês? Muito boa tarde a todos. Por determinação do governador do estado de São Paulo, o PROCON, desde o início do período de calamidade pública, em virtude do coronavírus, o PROCON fiscalizou 1.049 estabelecimentos em todo o estado. Foram autuados 818 estabelecimentos, recebemos 10.539 denúncias e estamos atuando permanentemente. Sentimos a necessidade de uma aliança operacional com a Secretaria da Segurança Pública por determinação direta do governador, e temos realizado, juntamente com a Polícia Judiciária, operações de campana, investigação e prisão em flagrante por crime contra a economia popular e venda irregular de derivados do petróleo. Com essa medida haverá mais agilidade, maior intensidade nas parcerias e cumprimento eficaz da determinação do governador, que é proteção total ao consumidor nesse período difícil que estamos passando do coronavírus. Obrigado, secretário Fernando Capês. Agora vamos à saúde, antes de iniciarmos as perguntas. Eu começo com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique German. Muito boa tarde governador, boa tarde, secretários.
Os números para hoje são os seguintes: os casos confirmados para o Brasil são de 13.717, com 667 óbitos. Em São Paulo, temos 5.682 casos confirmados, com um índice de óbitos de 371 óbitos. A taxa de crescimento dos casos foi de 17% e a taxa de crescimento de óbitos foi de 21% de ontem para hoje. Temos internado nas UTIs 861 pacientes e nas enfermarias, que são de menor gravidade, baixa complexidade, 815 pacientes. Obrigado, doutor Guerra. Vamos agora à palavra do nosso coordenador do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, doutor Davi Wippe. Muito bom dia, muito obrigado. Gostaria de iniciar lamentando que, enquanto a maioria dos brasileiros foi e é solidário à minha saúde e minha vida, alguns poucos estão preocupados com meu tratamento pessoal, que não tem nenhum valor. Segundo o governador, eu quero afirmar que na reunião de quinta-feira passada com o ministro Mandetta, eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições: desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse. Da mesma forma que a cloroquina continuasse sendo usada nas pesquisas que estão em andamento. Outro fato é que a cloroquina não é um remédio inócuo. Ele tem efeitos adversos, cardíacos, hepáticos e visuais. Então, é um medicamento que tem que ser usado com critério, com cuidado, sempre sob a observação do médico que prescreveu. Quero falar também uma coisa para o senhor presidente. Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico. Respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento. Eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes. Eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite o meu direito de privacidade. A minha privacidade foi invadida. A privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadida. Tomarei as providências legais adequadas para essa invasão da minha privacidade e dos meus pacientes. Obrigado, doutor Davi Wippe. Vamos agora às perguntas, são 12 horas e 57 minutos. Perguntas presenciais e online. Vamos começar com a TV Cultura, jornalista Maria Manso. Maria, muito obrigado, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Secretário Rosselli, eu queria saber como é que se chegou a esse valor de R$ 55. Há um cálculo para que dá para comprar com esses 55? Serão suficientes? Obrigado. Posso, Fernando? Desculpa. Maria, obrigado pela pergunta. Os R$ 55, a gente já falou na outra, ele é possível se comprar uma cesta básica e, logicamente, aqui a gente está fazendo um cálculo por valor por aluno de investimento que a gente faz para este período reforçado. Isso é mais do que o que a gente investe na compra da merenda. Por quê? Porque quando a gente faz a compra geral, a gente consegue ter um ganho de escala, tem uma série de observações a serem feitas. Mas o valor é possível comprar uma boa cesta básica para auxiliar a família, especialmente na alimentação desse jovem. Lembrando que isso é por estudante. Então, famílias que tenham 3 estudantes dentro da mesma condição receberão 3 vezes esse valor, certo? Obrigado. Obrigado, secretário Rosselli. Maria Manso, da TV Cultura, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora online, pela Rádio CBN, a jornalista Natasha Mazzaro. Natasha, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Ainda retomando a questão do uso da cloroquina, o Dr. Roberto Califi
admitiu hoje que tomou a cloroquina para se recuperar da Covid-19 e defendeu o uso da droga em pacientes internados. Gostaria da avaliação de vocês a respeito da declaração do Dr. Calil e também gostaria de perguntar sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus em hospitais estaduais. A substância está sendo usada no tratamento em pacientes internados em hospitais do estado? Se sim, quantos pacientes estão fazendo o uso da substância e como está a recuperação deles? Natasha, obrigado pela pergunta. Vou compartilhar com o Dr. Davi Wippe, na sequência com o Dr. German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Peço ao Dr. Davi Wippe a resposta à pergunta da jornalista Natasha Mazaro, da Rádio CBN. Dr. Roberto Calil, meu amigo e meu paciente, ele declarou que tomou cloroquina e é seu direito, então é uma coisa absolutamente dentro do contexto do que se faz na ética médica. Ele tem o direito de revelar e assim ele o fez. Nessa decisão do ministro de quinta-feira passada, que ele divulgou e publicou na sexta-feira, inclui a distribuição da cloroquina a todos os hospitais estaduais do Brasil para uso em pacientes públicos e privados. A indicação do uso é do médico, desde que haja o consentimento formal do paciente. Então, todos os paulistas, tanto da rede pública e privada, têm acesso hoje à cloroquina, por conta que o Ministério da Saúde já enviou doses suficientes para aqueles que têm indicação e aceitam tomar o remédio. Dr. Henrique German. Então, o uso da cloroquina está sendo feito desde o início da internação do paciente, conforme explicou o Dr. Davi Wippe. Como é feito isso? É feito através de um consentimento informado do paciente de que ele aceita as condições de risco que ele pode estar correndo frente a esta prescrição. Esse consentimento é assinado pelo médico e pelo próprio paciente ou um familiar que esteja mais apto para fazer essa assinatura. Nós já recebemos, por parte do Ministério da Saúde, quase 200 mil comprimidos e já distribuímos pela rede pública estadual. Portanto, que eles devem ser iniciados logo no início do tratamento. Acho que era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Dr. Davi Wippe. Obrigado, Dr. Henrique German. Vamos a mais uma pergunta presencial, será feita pela CNN, jornalista Marcela Raal. Marcela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber como estão sendo notificados os casos de coronavírus aqui no estado de São Paulo, se todos os casos entram na conta, os mais leves, ou apenas os mais graves, e por quê? Como que os senhores estão monitorando isso? Obrigada. Obrigado, Marcela. Vou pedir ao nosso secretário da Saúde, Henrique German, a resposta. Então, a inclusão do exame, inclusive a questão da notificação, não é nos mais graves. São aqueles pacientes que necessitam tratamento hospitalar, mesmo aqueles em baixa complexidade. Uma vez internado, é obrigatório a existência do exame. Aqueles pacientes que estão em casa, que não farão exames, acabam gerando uma subnotificação em todo o sistema, que ocorreu no mundo inteiro, pelas próprias características da doença, o Covid-19, onde 80% dos pacientes não se faz nada com eles, não existe tratamento, não é feito nenhum tratamento e nenhuma investigação. Ele pode passar ao médico, faz uma consulta e fica por isso mesmo. Então, não tem essa notificação. Obrigado, Dr. German. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora online do SBT de Sorocaba, a jornalista Jaqueline França. Jaqueline, você já está em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. A gente está ao vivo mostrando todos os dias a coletiva de imprensa, inclusive agora a gente está ao vivo no nosso jornal para toda a região aqui de Sorocaba, Jundiaí e Itapetininga. Eu estou falando de casa porque eu estou grávida e essa foi a decisão da empresa para que eu ficasse de quarentena fazendo home office. A minha pergunta é a respeito de aglomeração.
Aqui a gente teve relatos no fim de semana de jogo de futebol, até mesmo baile funk. A impressão que passa é que o pessoal do interior acha que o coronavírus está só na capital, que os casos mais graves, que tudo acontece mais na capital. Mas já existe uma pesquisa da Unesp que apontou 13 polos do interior aí como possíveis pontos para propagação da doença, e Sorocaba é uma delas. E eu queria que o senhor falasse a respeito da ação da Polícia Militar, Guarda Civis, se existe a possibilidade de cobrança de multa das pessoas ou alguma ação mais dura, mais severa para quem insistir em aglomerações. Jaqueline, obrigado pela pergunta, parabéns pelo filhote, ou filhota que vem pela frente, a você e ao seu marido. Nós estamos aqui ao lado com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos. A orientação é muito clara e válida para todo o Estado de São Paulo, e a jornalista Jaqueline França tem toda a razão. Não é compreensível que algumas pessoas imaginem que o tema, o problema do coronavírus esteja apenas na capital de São Paulo ou na região metropolitana. Atinge todo o Estado de São Paulo. Portanto, não faz o menor sentido que pessoas promovam jogos de futebol, encontros, bailes ou qualquer outra atividade que signifique agrupamento de pessoas. Isto está proibido. Quero voltar a dizer, isso está proibido. A Secretaria de Segurança Pública está orientada, juntamente com prefeitos e prefeitas das cidades do interior, a agirem, primeiro na orientação, na sequência na advertência, depois da advertência a multa, e depois da multa a prisão. E isso pode ser feito na sequência, de acordo com o que estabelece a lei. Portanto, você que está no interior e alertado por esta informação da jornalista Jaqueline França, não se reúna, não promova encontros em rua, praças, campos de futebol ou de qualquer outra ordem, pois a determinação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é impedir que isso aconteça, na sequência emitir multas, e as multas são pesadas, e na sequência encaminhar à prisão aqueles que tiverem resistência a esta orientação. É hora das pessoas ficarem em casa, compreenderem que ficar em casa significa salvar a sua própria vida, salvar a vida dos seus familiares, preservar a vida dos seus amigos e preservar o conjunto daquelas pessoas que vivem numa comunidade. Preserve a sua vida, fique em casa. Vamos à próxima pergunta, que é presencial, é da jornalista Isabel Mega, da TV Bandeirantes. Isabel, obrigado pela sua presença aqui entre nós. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Oi, governador, boa tarde a todos. Estamos ao vivo também no Band News TV. Bom, o uso da cloroquina gera uma expectativa enorme em todo mundo. Isso desde a fala do ministro Mandetta se acentuou, e agora com a revelação do secretário da VUIP também gera ainda mais expectativa nas pessoas. Vocês falaram da compra de 200 mil comprimidos, se eu não me engano foi esse o dado, mas se falando mais ainda sobre a cloroquina e também com os incentivos que o próprio presidente da República dá sobre o uso desse medicamento, apesar de ainda não haver um protocolo estabelecido, se espera um aumento ainda maior da procura por esse medicamento. Então, queria saber qual que é o planejamento do Estado em relação a adquirir outros medicamentos do tipo, e vou aproveitar a oportunidade de estar aqui presencialmente também para fazer uma segunda pergunta, com a licença do senhor. Nessa semana a gente teve o dia do fico do ministro Luiz Henrique Mandetta, mas a gente sabe que pode ser uma situação temporária. O senhor avalia um eventual convite dele para vir compor a equipe do governo do Estado de São Paulo? Obrigada. Isabel, começo pela segunda pergunta. O ministro Luiz Henrique Mandetta é fundamental para o combate ao coronavírus, e é fundamental que ele exerça essa função como ministro do Estado da Saúde, exatamente onde está. Quero até cumprimentar outros ministros do gabinete da Presidência da República que tomaram a sensata decisão e convenceram, pelo menos neste momento, o Presidente da República a manter o ministro onde ele deve estar. Ele vem cumprindo bem o seu papel como ministro da Saúde e orientando adequadamente secretários de saúde de todo o país e orientando também secretários municipais de saúde.
Não houve nenhum convite do governo do Estado de São Paulo, nem nenhuma expectativa nesse sentido, porque nós desejamos que ele continue ocupando a função que vem desempenhando muito bem como ministro da Saúde do Brasil. E agora eu vou pedir ao Dr. Davi Wippe que responda a sua primeira pergunta sobre a cloroquina, o que me parece de substancial importância, Dr. Davi Wippe, dado o fato de que pessoas que não são da medicina, não são médicos, não têm formação, não têm instrução, não têm capacidade e ficam promovendo o consumo da cloroquina como se isso fosse um elixir da vida. Eu queria ouvir o senhor, como homem da ciência, mais de 45 anos dedicado à ciência como médico infectologista, como professor que de que maneira as pessoas podem compreender corretamente o que é a cloroquina e quando ela pode ser consumida sempre sob orientação médica. Primeiro, a cloroquina não foi comprada pelo Estado de São Paulo. Ela foi distribuída pelo Ministério da Saúde para todos os estados, inclusive de São Paulo. O segundo dado, nada mudou. A cloroquina, desde a semana passada, está indicada para pacientes internados, desde que prescrita por médicos com aceite formal no papel assinado pelo paciente. Nós temos uma enorme experiência com cloroquina. Nós que trabalhamos com medicina, com infecciosa e medicina tropical, nós usamos a cloroquina há muitos anos no tratamento da malária. Eu trabalho em Angola desde 2003, então eu tenho uma enorme experiência com cloroquina e posso afirmar que é uma droga importante com efeitos colaterais não desprezíveis, já citei vários deles. Então, este é um medicamento que deve ser utilizado sob prescrição e observação médica. As indicações, eu insisto, a partir de sexta-feira passada foram ampliadas para todos os pacientes internados. Não há um trabalho científico até agora que concluiu a eficácia e a eficiência desse medicamento. Nós aguardamos os resultados. Agora, do ponto de vista off-label e do ponto de vista compassionado, é uma droga autorizada ao seu funcionamento. Obrigado, doutor Davi Wippe. Isabel Mega, obrigado pela sua pergunta. Obrigado também pela Band News estar transmitindo todas as nossas coletivas de imprensa aqui integralmente aos seus assinantes em todo o Brasil. Quero agradecer também a Jaqueline França. A Jaqueline continua nos assistindo lá de Sorocaba. O SBT Interior também transmitindo ao vivo integralmente as nossas coletivas. Vamos agora a mais uma pergunta online, é do Jornal Estado de São Paulo, jornalista Paloma Cortes. Paloma, boa tarde. Você já está aqui em tela. Passo a palavra a você. Muito obrigado por estar participando. Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Queria reforçar uma pergunta. O senhor falou no começo, dado esse feriado de Páscoa, é muito provável que muita gente queira viajar, mesmo durante a quarentena. O governo vai tomar alguma medida mais rigorosa de restrição de circulação das pessoas, inclusive com alguma restrição nas rodovias? Obrigada. Paloma, muito obrigado pela pergunta. Ela ajuda a complementar a informação que dei logo no início desta coletiva. Não, nós não estaremos estabelecendo medidas de restrição, ou seja, de proibição, mas sim de recomendação. A recomendação às pessoas que neste momento estão pensando em viajar, por favor, deixem de pensar e fiquem em suas casas em São Paulo, ou aonde você estiver. A viagem neste momento não será contributivo para preservar a sua saúde e a saúde dos seus familiares, exceto em casos extremos ou em casos de real necessidade. Fora disso, fique em casa e não se desloque. Há um pedido também, Paloma, dos prefeitos das cidades do litoral de São Paulo, todos eles, prefeitos e prefeitas, para que as pessoas não se dirijam às cidades do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. O temor se faz, primeiro, pela preservação da vida e da saúde dessas pessoas, depois, porque o sistema
de saúde das cidades que compõem o Litoral Norte, a Baixada Santista e o Litoral Sul não está preparado para um aumento súbito de demanda se isto ocorrer. Eles estão preocupados, sintonizados no atendimento à população residente nestas cidades. Portanto, mais uma vez, a nossa recomendação expressa, e a recomendação vem da área médica, por favor, faça a sua Páscoa na sua casa. Não viaje, exceto em caso de extrema necessidade. Fora disso, compreenda a situação que todos nós estamos passando. Isto vai passar, quero voltar a dizer, mas neste momento é preciso que você tenha cidadania e respeito com a sua saúde, a saúde dos seus familiares, a saúde dos seus amigos, dos seus colaboradores e também das demais pessoas. Vamos agora à penúltima pergunta, e mais uma vez obrigado, Paloma. A penúltima pergunta é presencial, é da jornalista Carolina Riguengo, da Rede TV. Carolina, boa tarde mais uma vez, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, e a todos. Ainda sobre aglomerações, a CPTM tem observado um aumento na quantidade de usuários nesses últimos dias, justamente agora que tem esse crescimento do pico da infecção. Queria saber se vocês, além das campanhas que estão fazendo, as orientações que são dadas nas caixinhas da CPTM, eu mesma muitas vezes utilizo, escuto a recomendação para que as pessoas não frequentem. Mas o fato é que está aumentando. Existe alguma medida, vocês estão estudando alguma estratégia para tentar frear essa quantidade de pessoas que está utilizando os trens? Muito obrigada. Obrigado, Carolina. É a mesma recomendação em relação às viagens, ainda na fase recomendatória, ou seja, procurem utilizar o transporte público apenas em caso de necessidade explícita, aqueles que estão trabalhando em áreas de abastecimento, em áreas de saúde, em áreas de segurança e que precisam utilizar o transporte para esta necessidade. Fora disso, não use, fique em casa. E mesmo que você, atuando na saúde, atuando em áreas de abastecimento que estão autorizadas pelo governo ou na segurança pública, mantenha um distanciamento de 2 metros em relação a outras pessoas nas estações e nos trens da CPTM, assim como do metrô. Isso já vem ocorrendo, nós mantivemos toda a estrutura operacional, não houve redução de oferta, exatamente para permitir o distanciamento físico das pessoas, mas o que não faz sentido nenhum nesse momento é que pessoas sem necessidade utilizem o transporte público. Fiquem em casa, sigam a orientação dos profissionais de saúde, dos médicos, dos especialistas, não saiam de suas casas. Volto a dizer, informações veiculadas por redes sociais, veiculadas na palavra de pessoas que não são da medicina, pessoas que estão em confronto com a orientação correta, que é ficar em casa. Não ouça estas orientações daqueles que pregam que você saia de casa, que você abra o seu comércio. Essas orientações são erradas e eu ouso dizer que são criminosas, porque elas colocam essas pessoas em alto risco sem necessidade alguma. Fique em casa. Esta é a orientação das autoridades de saúde do Brasil, é a orientação do Ministério da Saúde, é a orientação do governo do Estado de São Paulo. Carolina, obrigado mais uma vez. Vamos agora à última pergunta de hoje. São 13 horas e 18 minutos. Estamos cumprindo aqui o nosso compromisso com as emissoras de televisão de encerrar as nossas coletivas até as 13 horas e 30 minutos. Vamos à última pergunta, que é do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Bom, foi criada... Tá dando para ouvir? Tá. Foi criada a Secretaria Especial de Defesa do Consumidor para verificar cobrança abusiva de alguns produtos, sobretudo esses que estão sendo mais demandados nesse período. Mas eu queria saber como é que está a situação da falta de oferta nos hospitais públicos aqui de São Paulo. Nós temos informações que tem unidades que estão com problema de EPI, por exemplo. Falta avental, máscara já começa a faltar também. Como é que está a situação no Estado? O governo ia comprar, fazer essa compra no mercado internacional, conseguiu fazer essa compra?
ou já está faltando em alguns hospitais? Obrigado. Obrigado, William Cury. Vou dividir a resposta com o secretário da Saúde, Dr. José Henrique Guerra, mas quero voltar a reafirmar que os EPIs estão sendo adquiridos, já foram adquiridos, estamos adquirindo mais. EPI significa equipamentos de proteção individual. São as máscaras, são os óculos ou a proteção frontal para médicos e enfermeiros, e são os aventais descartáveis também. E o governo federal também se comprometeu a compartilhar com os estados, proporcionalmente, equipamentos de EPI que foram adquiridos pelo Ministério da Saúde. E aqui, com o investimento do governo do estado de São Paulo, mas também com o apoio do setor privado, aliás, em larguíssima escala, quero aproveitar, William Cury, para agradecer empresas, instituições, organizações e pessoas também que, de ordem pessoal, contribuíram financeiramente para a aquisição destes equipamentos no setor privado, tanto no Brasil quanto no exterior. E compartilho agora, conforme mencionado, a resposta com o secretário José Henrique Guerra. Will, com relação aos hospitais estaduais, nós não temos este problema. Os estoques estão para um mês e estamos comprando regularmente. É óbvio que em algum ou outro momento existe uma dificuldade de um determinado item. Então isto passa para um outro nível de aquisição. Agora, os estoques que nós distribuímos para os hospitais, temos um mês de trabalho pela frente com os estoques cheios. Obrigado, secretário. Obrigado, Will. Amanhã nós teremos uma nova coletiva de imprensa aqui, às 12 horas e 30 minutos, com a presença do prefeito Bruno Covas. O prefeito hoje está fazendo parte do seu tratamento contra o câncer no Hospital Sírio-Libanês, está em ótimas condições, falei com ele há pouco, antes do início da coletiva. Ele estará aqui amanhã compartilhando novas informações também da Prefeitura de São Paulo. Ontem foi o aniversário do prefeito Bruno Covas e amanhã nós estaremos juntos dando mais informações para a população do estado e da capital de São Paulo. E quero finalizar transmitindo uma mensagem ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, quando o senhor precisou salvar a sua vida, quando o senhor precisou de atendimento médico, o senhor veio aqui para São Paulo, para o Hospital Albert Einstein, aqui ao lado do Palácio dos Bandeirantes. O senhor foi atendido pelos mesmos médicos que fazem parte da equipe onde o Dr. Davi Wipp já participou e participa até hoje. Foram estes médicos que salvaram a sua vida. O senhor agradeceu naquele momento a estes médicos do Hospital Albert Einstein e também do Hospital de Juiz de Fora, que lhe ajudaram e salvaram a sua vida, presidente. E são esses médicos que estão ajudando a salvar a vida de outros milhões de brasileiros. Respeite a medicina, presidente. Respeite os médicos. O senhor pode precisar deles outra vez. Muito obrigado e boa tarde.